Você já sentiu que, apesar de fazer tantas coisas, sua vida parece estagnada? Que há um vazio constante, como se estivesse vivendo no automático, tentando agradar, corresponder, sobreviver? E se eu te dissesse que a resposta para mudar tudo isso não está lá fora, mas sim dentro de você? Hoje, eu te convido a iniciar a jornada mais importante da sua vida, o reencontro com quem você é de verdade. Um mergulho profundo no autoconhecimento, na autenticidade e no poder de escolher por si mesmo. Porque quando você volta a olhar para dentro, tudo muda lá fora. Os pilares de uma vida voltada para você mesmo. 1. Silencie o ruído externo e escute sua voz interior. Você acorda com o som do despertador, pega o celular antes mesmo de sair da cama. Em segundos, está imersa em notificações, opiniões, notícias, expectativas alheias. Já percebeu como, logo nas primeiras horas do dia, sua mente está abarrotada de vozes que não são suas? Vivemos cercados de ruídos. Não apenas sons, mas interferências sutis e constantes. Comentários nas redes sociais, padrões impostos sobre como deveríamos ser, cobranças silenciosas disfarçadas de boas intenções. A sociedade grita o tempo todo: seja mais produtiva, seja mais magra, seja mais interessante. E, nesse caos, a nossa própria voz vai desaparecendo. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do julgamento? Quantas vezes ignorou um chamado interior para seguir uma direção diferente, só porque achou que não era o esperado? Essa desconexão silenciosa vai se acumulando. E, um dia, você acorda e se pergunta: quem sou eu realmente? O silêncio, aquele silêncio verdadeiro, sem distrações, é um território sagrado onde essa resposta começa a aparecer. Mas o silêncio pode assustar, porque quando tudo se cala, o que sobra é você com suas perguntas não respondidas, suas dores não digeridas, seus desejos esquecidos. E é justamente aí que a mágica começa. Silenciar o mundo não é fácil. Vai contra tudo o que nos ensinaram. Mas é nesse silêncio que sua alma sussurra. Ela não grita, ela espera. E quando você finalmente escuta, sente o arrepio. Porque ali, naquela voz tímida, está a verdade que você passou anos ignorando. Talvez ela diga que você precisa parar, que precisa mudar de direção, que precisa cuidar da ferida que você vem empurrando há anos. E talvez, pela primeira vez, você se sinta em casa dentro de si. Esse é o primeiro passo para uma vida mais consciente e autêntica. Calar o mundo para escutar a si mesmo. Exercício prático. Escolha um momento do dia. Pode ser ao acordar ou antes de dormir, para ficar em total silêncio. Desligue o celular. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e apenas observe. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando. Não tente controlar. Apenas esteja presente. No começo, sua mente vai gritar, vai se agitar, vai querer fugir. Mas persista, porque a paz que você procura não está do lado de fora. Ela mora nesse lugar silencioso, onde só você pode entrar. E quando você volta a escutar sua própria voz, tudo muda. As decisões ficam mais leves. A pressa diminui. A ansiedade perde força. Você não vive mais no ruído. Você vive no centro. E o centro é onde a sua alma dança. 2. Saia do piloto automático. Viva com consciência. Você já teve a sensação de que os dias estão passando rápido demais? Que você acorda, corre para cumprir tarefas, trabalha, responde mensagens, cuida da casa, tenta relaxar. Quando vê, já é hora de dormir. E então tudo começa de novo. Uma rotina tão repetitiva, tão automática, que até os sentimentos parecem anestesiados. Isso não é viver. Isso é sobreviver. É existir no modo automático. Um modo perigoso, silencioso e cruel. Porque ele rouba o que temos de mais precioso, o sentido da vida. Quando você vive no automático, deixa de estar presente no agora. Seus olhos podem até estar abertos, mas sua consciência está distante. Você não saboreia o café da manhã. Não escuta de verdade a pessoa ao seu lado. Não percebe o vento na pele, o cheiro da chuva, o riso espontâneo de uma criança. Você apenas passa, como um corpo que se move, mas sem alma. A vida consciente exige que você esteja aqui, agora,
com os 2 pés no chão e o coração pulsando de verdade. Mas por que é tão difícil sair do piloto automático? Porque é confortável. Porque exige menos esforço. Porque nos poupa de olhar para as partes mais profundas de nós mesmos. Aquelas que doem, que estão adormecidas, que gritam por mudança. Estar consciente é um ato de coragem. É decidir parar de fugir de si mesma. É começar a observar cada ação, cada escolha, cada pensamento com atenção real. E é nesse olhar desperto que você começa a retomar o controle da sua vida. Quando você vive com consciência, até o mais simples se transforma em ritual. Comer deixa de ser uma necessidade apressada e vira um momento de gratidão. Caminhar até o trabalho deixa de ser apenas deslocamento e passa a ser uma oportunidade de contemplação. Falar com alguém deixa de ser um protocolo e se torna uma troca real de energia. Viver com consciência é devolver à vida o sagrado que ela merece. É sair da pressa e entrar no ritmo da presença. É perceber que o agora é tudo o que você tem e que o agora é suficiente para começar qualquer mudança. Dica prática. Escolha uma atividade diária para fazer com atenção plena. Tomar banho, almoçar ou lavar louça. Faça-a como se fosse a coisa mais importante do seu dia. Pense como um guardião. Proteja sua energia. Acordamos todos os dias com uma certa quantidade de energia emocional, mental e espiritual. Essa energia é limitada. É como uma chama delicada que precisa ser cuidada, alimentada, protegida. Mas ao longo do dia, deixamos portas abertas demais. Respondemos mensagens que nos esvaziam. Participamos de conversas que nos diminuem. Mantemos laços com pessoas que não nos veem, não nos ouvem, não nos respeitam. E aos poucos, aquela chama vai se apagando. Você já sentiu isso? Aquela sensação de cansaço sem motivo, de desânimo que aparece sem aviso, de peso no corpo e na alma, mesmo quando, aparentemente, está tudo bem? Isso é o resultado de uma energia mal protegida. Sua energia é o seu templo, é o seu espaço sagrado. É a força que move os seus sonhos, os seus gestos de amor, a sua conexão com a vida. Mas se você não aprender a protegê-la, outros a consumirão. E não por maldade, mas por hábito, por ignorância, por distração. Por isso, é sua responsabilidade construir fronteiras claras, conscientes e firmes. Ser um guardião da sua própria energia é aprender a dizer não. Não a quem te manipula com culpa. Não a quem te procura apenas para reclamar. Não às demandas que te esgotam e não te nutrem. Dizer não, às vezes, é o maior ato de amor que você pode oferecer a si mesma. E não se trata de viver isolada, mas de viver com sabedoria. De escolher com intenção as batalhas que você enfrenta. De entender que nem todo convite é um caminho. Nem toda mensagem precisa ser respondida. Nem toda energia merece a sua presença. A vida é feita de trocas. E você precisa começar a perceber o que e quem te nutre e o que e quem te drena. Você sente sua energia se expandindo ou se contraindo depois de certas conversas. Você se sente mais leve ou mais tensa ao entrar em certos ambientes. Esses sinais são bússolas. Aprenda a escutá-los. O mundo pode até ser caótico, mas dentro de você pode existir um templo, um espaço de calma, de verdade, de força. E esse templo só existe quando você decide cuidar dele. A sua energia é vida. Proteja-a como quem protege um santuário, com amor, com coragem, com intenção. 4. Questione a narrativa que te contaram sobre quem você é. Desde o momento em que nascemos, começamos a ouvir histórias sobre quem somos. Algumas vieram da família. Você é teimosa. Você é a responsável. Você é difícil. Outras vieram da escola. Você não é boa o bastante. Você fala demais. Você nunca acerta de primeira. Mais tarde, vieram os rótulos sociais, as comparações, os padrões de beleza, de comportamento, de sucesso. E sem perceber, essas histórias começaram a se tornar a sua verdade. Você não questionou. Você acreditou. Como se tudo isso fosse definitivo. Como se estivesse escrito em pedra. Mas, e se não for? E se aquilo que te disseram não for você? E se você for muito mais do que a imagem que construíram de você, ou que você mesma, por proteção, assumiu? A grande virada na vida acontece quando você tem coragem de perguntar:
Quem escreveu essa história que eu venho repetindo há anos? E por que eu continuo vivendo nela, mesmo que ela me machuque? Você não é a menina rejeitada da infância. Você não é a adolescente insegura. Você não é a adulta sobrecarregada que só tenta sobreviver. Você é uma alma em transformação. Uma essência viva que pode se resgatar, se inventar, se libertar. Mas para isso, é preciso revisar as páginas. Revisar o que te disseram e escolher o que continua válido e o que precisa ser rasgado, queimado, encerrado. Sabe aquela voz interna que sempre diz: você nunca vai conseguir. Ela não é sua. Ela foi plantada ali, por alguém, em algum momento, e agora chegou a hora de devolvê-la. Porque você não precisa mais carregar com mentiras antigas. Você tem o direito e o dever de contar uma nova história. Uma história em que você não é figurante, mas sim protagonista. Dica prática: escreva em um papel uma mentira que você acreditou sobre si. Embaixo, escreva uma nova verdade. Leia em voz alta por 7 dias seguidos. 5. Abandone a busca por aprovação. A liberdade mora na autenticidade. Desde crianças, aprendemos a agradar. Um sorriso para ser elogiada. Uma nota boa para receber carinho. Um comportamento aceitável para não ser rejeitada. E assim, sem perceber, vamos nos moldando, nos adaptando, nos encolhendo para caber no que esperam da gente. Mas em algum ponto do caminho, você precisa se perguntar: até quando vou viver tentando ser aceita e deixando de ser eu? A busca por aprovação é uma prisão invisível. Ela te veste com roupas que não combinam com a sua alma. Te obriga a sorrir quando está desabando por dentro. Te coloca em relacionamentos que não te acolhem. Te mantém em silêncios que te sufocam só para não incomodar. Mas sabe o que é mais cruel? Mesmo quando você se esforça para agradar, ainda assim haverá críticas. Ainda assim, haverá rejeição. Porque nunca será suficiente. Porque o outro sempre vai enxergar você com as lentes dele, com os filtros das próprias sombras, medos e expectativas. Então, por que continuar se moldando para caber em um molde que muda o tempo todo? A liberdade começa no dia em que você para de pedir permissão para existir. No dia em que você olha no espelho e diz: essa sou eu, com luz e sombra, com doçura e fúria, com feridas e força. E tudo isso me faz única. Ser autêntica não é sobre ser perfeita. É sobre ser inteira. É sobre não se trair. É sobre sustentar a própria verdade, mesmo que a sala fique em silêncio. Mesmo que você desagrade. Porque agradar o mundo e perder a si mesma não vale o preço. Toda vez que sentir vontade de agradar para ser aceita, pare e respire fundo. Se pergunte: estou sendo fiel a mim? Estou fazendo isso por medo ou por escolha? Depois, vá até um espelho, olhe-se com honestidade e diga em voz alta: eu me aceito, eu me aprovo, eu me autorizo a ser quem eu sou. Esse simples gesto, repetido todos os dias, começa a desfazer o pacto invisível com a dependência emocional da opinião dos outros. Ser autêntica é um ato de coragem, mas também é o portal para a paz interior. Porque quando você se honra, você se liberta. E quem se liberta, brilha. Não porque agrada, mas porque irradia verdade. E a verdade sempre encontra o seu caminho. 6. Transforme suas feridas em força. Você já parou para pensar em quantas marcas invisíveis carrega na alma? Feridas de palavras que doeram mais do que tapas, de ausências que deixaram buracos, de amores que não souberam amar, de sonhos que morreram antes mesmo de nascer. E tudo isso você foi silenciando, guardando, escondendo, porque te ensinaram que ser forte era seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que nenhuma dor enterrada desaparece. Ela apenas muda de forma. E se não for acolhida, ela vira ansiedade, raiva, desconfiança. Ela se instala nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, no modo como você se enxerga. As feridas não somem quando você as ignora. Elas curam quando você tem coragem de encará-las com amor. Sim, amor. Porque a dor que você viveu faz parte da sua história, mas não precisa mais comandar seu presente. Sabe aquele momento em que você achou que não ia suportar? Aquele dia em que o chão sumiu e você pensou que era o fim? Você está aqui. Você sobreviveu. Isso não é pouca coisa.
Isso é força. Uma força silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas que pulsa aí dentro, como um coração que insiste em bater mesmo quando tudo parece escuro. Transformar suas feridas em força não é negar a dor, é dar a ela um novo sentido. É olhar para cada cicatriz e dizer: você me ensinou algo. É resgatar o poder que ficou preso no trauma, no abandono, na injustiça. É usar a dor como combustível, não como corrente. Dica prática: escolha uma situação do passado que ainda te dói. Escreva o que você aprendeu com ela. Se ainda não aprendeu, tudo bem, mas a escrita já inicia a cura. E lembre-se, sua força não está em não ter sofrido. Está em ter vivido tudo o que viveu e ainda assim escolher amar, recomeçar, se levantar. 7. Troque a pressa pela profundidade. Vivemos num mundo onde tudo é para ontem. Respostas imediatas, decisões impulsivas, resultados em tempo recorde. É como se o valor da vida estivesse medido na velocidade com que você entrega, responde, realiza. Mas no fundo, isso cansa, esvazia, desconecta. Você já percebeu como, ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, acaba não vivendo nada por inteiro? Corre para terminar uma tarefa e já engata outra. Conversa olhando o celular. Come sem saborear. Ama, mas com pressa. E aí? Quando o silêncio chega, vem a pergunta: o que, de fato, eu vivi hoje? A pressa é sedutora. Ela nos dá a ilusão de movimento, mas muitas vezes é apenas fuga. Fuga de estar consigo. Fuga de sentir. Fuga de encarar o que realmente importa. A profundidade, por outro lado, exige presença. Ela convida ao mergulho. E mergulhar assusta. Porque é escuro, é lento, é íntimo. Mas é no fundo que você encontra tesouros. Tesouros que jamais seriam descobertos na superfície rasa da pressa. É no profundo que o olhar muda, que as respostas vêm. É no profundo que a vida se transforma. Imagine uma taça de vinho sendo balançada com pressa. O líquido se agita, transborda, se perde. Agora imagine a mesma taça sendo girada com calma. Você sente o aroma, observa a cor, saboreia cada nota. Essa é a diferença entre viver com urgência e viver com intenção. Desacelerar não é fraqueza, é sabedoria, é resistência. É dizer ao mundo: eu não sou máquina, eu sou alma, e a minha alma tem outro tempo. E no fim do dia, não importa quantas tarefas você cumpriu, mas sim, quantas vezes você esteve inteira. Inteira em si, inteira com o outro, inteira com a vida. 8. Não se compare. Você é único. E isso é um poder. Você já se sentiu pequena ao olhar para a vida de outra pessoa? Já teve a sensação de estar sempre atrasada, ficando para trás, não sendo suficiente? Como se os outros estivessem vencendo uma corrida e você estivesse parada, cansada, sem nem saber por onde ir. A comparação é uma das formas mais silenciosas e cruéis de sofrimento. Ela se infiltra sem pedir permissão e sussurra: olha como ela é mais bonita. Olha como ele já conseguiu. Olha como você ainda não chegou lá. E aí? Aquilo que antes era apenas um sonho vira cobrança. A inspiração vira pressão. E a autoestima vira poeira. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que a régua com a qual você está se medindo não foi feita para você. Você não veio ao mundo para repetir o caminho de ninguém. Você não está aqui para correr a corrida de ninguém. Você é única. E o seu tempo também é. A comparação ignora sua história. Ela não sabe que você já viveu. Ela não vê as batalhas que você enfrenta em silêncio. Ela não reconhece a beleza da sua resiliência, do seu recomeço, da sua verdade. E o mais triste, quanto mais você se compara, mais afasta de quem realmente é. É como se, olhando tanto para fora, você esquecesse de olhar para dentro. Esquecesse do que te faz especial, do que te move, do que pulsa no seu coração. Quando você começa a valorizar quem é, ao invés de querer ser outra pessoa, algo muda dentro de você. A energia muda. O brilho nos olhos volta. A paz retorna. Porque se você for fiel à sua essência, se for fiel à sua alma, você vai atrair exatamente o que é seu. Sem forçar, sem se esconder, sem se comparar. Você não precisa ser melhor que ninguém.
Você só precisa ser mais de você mesma. E isso é o maior poder que existe. 9. Escolha o essencial. Elimine o supérfluo. A vida é feita de escolhas. Todos os dias, você escolhe no que acreditar, onde colocar sua energia, com quem dividir sua presença. Mas, sem perceber, acabamos escolhendo o excesso. Acumulamos objetos, relacionamentos, tarefas, pensamentos, e vamos nos enchendo, nos sobrecarregando, até que um dia a alma grita: eu não aguento mais. Você já sentiu isso? Uma vontade imensa de sumir, de desaparecer, de fugir para algum lugar onde não haja cobranças, responsabilidades, barulhos? Esse cansaço da alma quase sempre é o resultado de carregar o que não é seu, ou o que já não te serve mais. É como uma mala de viagem cheia de roupas que não te cabem, não te representam, não te aquecem mais, mas que você insiste em levar, por hábito, por medo, por apego. Só que a sua alma pede leveza, pede espaço, pede essencial. E o essencial é simples, é silencioso, é profundo, é aquela conversa verdadeira no meio de um dia agitado. É o abraço que cura, é o tempo que você se dá para respirar, se escutar, se alinhar. O essencial não é urgente, mas é vital, é o que sustenta, é o que nutre, é o que te lembra de quem você é. Você não precisa de muito para ser feliz. Precisa de verdade, de sentido, de coerência. Eliminar o supérfluo é como abrir uma janela numa casa escura. O ar entra, a luz entra, a alma respira. E quando você respira, você percebe. A vida estava sufocada, não por falta de tempo, mas por excesso de peso desnecessário. Escolher o essencial é um ato de coragem, porque exige dizer não. Exige soltar, exige confiar que o que é seu permanece e o que não é vai embora. Você não precisa mais carregar tudo, nem todos, nem todo sonho antigo, nem toda obrigação invisível. A leveza começa quando você escolhe o que realmente importa. E quando você escolhe o que importa, o que é supérfluo simplesmente deixa de fazer sentido. 10. Foque no que você pode controlar e aceite o que não pode. Quantas vezes você já perdeu noites de sono tentando entender por que alguém te tratou daquele jeito? Quantas vezes se culpou por algo que fugiu do seu alcance, ou se frustrou por não conseguir mudar uma situação que simplesmente não dependia de você? É exaustivo. É como remar contra uma maré que nunca cede. Você se esforça, se desgasta, se machuca, e mesmo assim, nada muda. Essa é uma das maiores causas de sofrimento humano. A tentativa constante de controlar o incontrolável. Você não pode controlar as escolhas dos outros, nem as atitudes de quem não quer crescer, nem os imprevistos, nem o passado, nem o tempo, nem o destino. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: o poder de escolher como você reage. Esse é o seu território sagrado. É aí que sua verdadeira força mora. Você pode escolher se vai reagir com raiva ou com sabedoria. Se vai alimentar a dor ou aprender com ela. Se vai se prender no que passou ou olhar para frente com coragem. Aceitar o que você não pode mudar não é fraqueza. É libertação. É abrir espaço dentro de si. É soltar o peso que você carregava à toa. É respirar fundo e dizer: isso não está nas minhas mãos. Mas o que está, eu vou cuidar com amor. Quando você para de desperdiçar energia tentando controlar o que está fora, você começa a transformar tudo que está dentro. E essa transformação interior muda o jeito como você enxerga o mundo. O que antes era caos, vira silêncio. O que antes era peso, vira leveza. O que antes era guerra, vira paz. Aceitar o que não pode ser mudado não significa se conformar. Significa confiar. Significa descansar na sabedoria da vida. Significa entender que há um tempo para lutar e há um tempo para soltar. Conclusão: você não veio ao mundo para sobreviver. Veio para viver com propósito, com alma, com verdade. Focar em você não é egoísmo. É compromisso com a vida que te habita. É dizer sim para o que te cura. É se tornar um farol que ilumina o mundo a partir de dentro. Hoje, escolha por você. Escolha se ouvir. Escolha se respeitar. Escolha ser quem você nasceu para ser.
A vida que você deseja não começa quando tudo ao redor muda. Ela começa quando você muda a forma como se trata. Quando escolhe viver com mais consciência, mais verdade, mais intenção. Essa escolha é sua. Hoje. Agora. Então, que esse vídeo não seja apenas um conteúdo, mas um ponto de virada, um reencontro, uma semente, porque o caminho de volta para casa começa com um passo, o passo em direção a você. Se esse vídeo falou com a sua alma, deixe nos comentários. Eu escolho voltar para mim. Esse será o seu pacto silencioso com essa nova jornada. E se você acredita que outras pessoas também precisam ouvir isso, compartilhe e se inscreva no canal. Porque quando você se transforma, o mundo muda junto.